Samuel capítulo 3. Você que tem a tua Bíblia, pega aí 1 Samuel capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais um domingo na presença do nosso Glória a Deus. Deus. Primeiro dia da semana, 1 Samuel capítulo 3. Um pouquinho de retorno aí, semana. 1 Samuel capítulo 3, para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Todos encontraram? Diz assim as Escrituras: jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E certo dia, estando deitado no lugar costumado do sacerdote ali, cujos olhos já ameaçavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, e que onde estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, e este respondeu: eis-me aqui. Amém? Eis-me aqui. Fecha a tua Bíblia. Fecha um pouquinho a tua Bíblia. E com teus pensamentos em Deus. Vamos falar com o Pai. Nós adoramos, nós oramos e vamos orar outra vez. Vamos falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Você saiu da tua casa para estar aqui nesta casa. E nós estamos reunidos aqui. Existe um propósito para isso. O propósito de nós adorarmos aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que está acima de todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória para todo sempre. Feche os teus olhos. Dê o teu melhor. Você não está diante da prata e do ouro, mas do Todo-Poderoso. Então faça o teu melhor. Dê o teu melhor. A Bíblia diz que Ele não rejeitará um coração contrito e quebrantado. Então depende de mim, depende de você, porque o que Ele já fez, Ele já fez. Então depende de mim. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Depende de mim. Você quer a presença? Você quer o Espírito? Depende de você. Ele não rejeitará um coração quebrantado. Ele não rejeitará uma vida disposta. Ele não rejeitará o coração do homem, o coração da mulher, que o busca de todo o coração, que sem reserva abandona tudo para estar na presença dele. Ele não rejeitará. Ele te batizará hoje. Ele renovará hoje as tuas forças. Ele dará graça para você caminhar. Ele dará ânimo. Ele te dará sabedoria. Ele te dará entendimento para você avançar, para você crescer em graça, em conhecimento e também em sabedoria. Então comece a clamar a Ele. Faça este lugar tremer. Faça este lugar tremer. Faça os alicerces desta igreja tremer pela presença de Deus. Aleluia, bendiga o nome do Senhor. Nós clamamos a Ti. Nós suplicamos pelo Teu favor. Estende a Tua mão, Pai, para operar Tuas grandezas, para operar Tuas maravilhas neste lugar. Pai, fala comigo. Pai, revela a Tua vontade, a Tua palavra. Ajuda-nos a entender, meu Pai, a Tua vontade, o Teu querer. Estenda a Tua mão de misericórdia, a Tua mão de compaixão, a Tua mão de benignidade. Fala o coração da Tua serva, fala o coração do Teu servo. Revela para nós a Tua vontade, revela para nós o Teu querer. Fala o Teu mover, o Teu trabalhar, o Teu agir. Bendito é o nome do Senhor. Toda a glória seja dada a Ti. Engrandecido seja o Teu nome, Pai. Manifesta a Tua glória entre todos. Revela a Tua vontade entre todos. Faz o Teu mover, o Teu trabalhar aqui. Batiza com fogo e com o Espírito Santo. Derrama a Tua
trabalhar na minha vida, para que eu diminua, para que o Senhor cresça, para que a tua glória seja manifesta. Ó Deus, estenda a tua mão. Ó Deus, opera o teu querer. Ó Deus, manifesta a tua glória. Ó Deus, concretiza a tua vontade. Bendito é o Senhor. Tu estás em ti, Senhor. Faz o teu poder entre nós. Faz o teu trabalhar entre nós, meu Pai. Dá-nos vitória. Dá-nos graça e sabedoria. É o que eu te peço para a tua glória e para o teu louvor. Manifesta o teu querer em nome de Jesus. E quem assim crê diz amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Queridos, assenta um pouco no teu lugar, em nome de Jesus. Deixa Deus falar o teu coração. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida de uma forma extraordinária, né? Quando a palavra é pregada, deixa o Senhor ir falando contigo. Nunca fica pensando, não, Deus está falando é com o irmão da direita e com o irmão da esquerda. Não, meu querido, Deus está falando é com você. Então ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas nós estamos vivendo em tempos tenebrosos, em tempos difíceis, conforme diz a palavra de Deus. Se eu perguntar para a igreja, se você acha que Jesus está voltando, se no teu entendimento, no teu coração, pelas coisas que estão acontecendo, se Jesus está voltando, você vai dizer que sim. Que aparentemente, pelo tudo que está acontecendo, Jesus está voltando. Aquele que há de vir virá e não tardará, como diz no Hebreu. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão na noite, a qual muitas pessoas não estariam esperando. Mas se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele vigiaria para que a sua casa não fosse roubada. Então, se eu pregar aqui que Jesus está voltando, a igreja já sabe que ele está voltando. Se nós pregarmos aqui Apocalipse e muitas outras profecias, você sabe que ele está voltando. Mas eu queria, pela palavra de Deus, pelo Espírito da Graça, falar sobre uma outra coisa que nós sabemos que ele está voltando. Mas será que nós estamos preparados para a sua vinda? A questão é, a igreja está pronta? A igreja está preparada? A igreja do Senhor Jesus, ela está pronta para esta hora, para este tempo? A igreja está totalmente ataviada, como a noite esperando pelo noivo. Realmente ela está limpa, branca, sem mancha, imaculada. Será que a igreja está pronta? Existem algumas teorias sobre a questão da tribulação e do arrebatamento. Uns creem que a igreja ela não vai passar pela tribulação, ela vai ser arrebatada. Os pré-tribulacionistas, eles creem que antes que venha a tribulação, a igreja será tirada. Existe um outro grupo que crê que a igreja ela vai passar por um período da tribulação, um certo tipo de período da tribulação. Existe também um outro grupo que crê, que pensa que a igreja passará por toda a tribulação. Não é pós-tribulacionista, que a igreja ela vai passar por todo o período da tribulação. Amém, irmãos? Amém. Existem esses três raciocínios aí. Amém? Mas será que a igreja está pronta? Não vamos entrar no mérito de pré e pós. A igreja está pronta para ser arrebatada? Ou a igreja está pronta para passar por um período escuro de tribulação? A igreja está pronta para passar por toda a tribulação? Será que a igreja ela está pronta para isso? Mediante a palavra do Senhor, ela estará pronta. Porque a palavra ela tem que se cumprir. As portas do inferno
Filadélfia, para a igreja de Filadélfia. Que o Senhor a ama, que o Senhor colocou uma porta aberta diante dela. E que ela vai conseguir vencer. Nós cremos na vitória da igreja. Nós cremos que a igreja, passando ou não pela tribulação, ela é vitoriosa. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o que sustenta a igreja. Diga a glória a Deus. Amém, irmãos? Mas existe um porém. Quem são aqueles que vão fazer parte desta igreja? Quem são aqueles que vão ser salvos? O apóstolo João, ele viu na sua visão, na ilha de Patmos, uma multidão de vestes brancas, com palmas nas suas mãos. E João vai perguntar ao anjo: quem são essas pessoas? A qual não se pode contar o número delas. E o anjo vai dizer: esses são aqueles que vieram de uma grande tribulação. E eles estão agora em paz, com vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Milhares a qual não pode se contar. Diga glória a Deus. Quem são essas pessoas? O Salmo 15, se eu não me engano, vai falar sobre essas pessoas. Apocalipse vai falar sobre essas pessoas. Quem são esses homens, mulheres, jovens, crianças, que vão estar com o Senhor por um período de tempo, para depois retornar para esta terra? Quem são esses homens e mulheres? A Bíblia vai dizer que são aqueles que venceram, são os vencedores, que não se prostraram, não se dobraram diante do anticristo, da besta, nem do falso profeta. São aqueles que venceram, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles não tiveram temor, medo da morte, mas que se entregaram, foram firmes até o fim. Homens e mulheres de fé, pessoas poderosas no Espírito de Deus. E o que tem a ver Samuel com isso aqui, pastor? O que tem a ver o texto a qual nós lemos com isso aqui? No capítulo 2, no versículo 22, vai falar sobre Eli repreendendo os seus filhos. No capítulo 20, no versículo 26, a Bíblia vai dizer: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. A Bíblia diz que na época deste profeta, deste sumo sacerdote ali, e dos seus filhos sacerdotes, estava acontecendo algo terrível na época desses homens, porque o altar estava contaminado, havia corrupção. Vamos falar na linguagem nossa moderna de hoje. Havia uma corrupção generalizada na igreja, na liderança da igreja. Ele não conseguia controlar os seus filhos, e os seus filhos se vendiam através da prostituição e também pegando aquilo que era do Senhor. Eli era muito velho, seus olhos já estavam para se fechar, ele estava perdendo visão pela velhice. E ele já não conseguia entender muita coisa. Nós vemos que mesmo antes dele ser velho, ele já estava desviando do propósito. Porque quando ele chega na época de Ana, antes de Samuel nascer, ele vai entender que Ana estava embriagada. E ele vai dizer à mulher: o que você está fazendo aqui? Porque a senhora está embriagada, bebendo, não tem vergonha na tua cara. E ela vai dizer: a tua serva não está embriagada, eu estou amargurada de espírito. Ele não teve discernimento. Ele achou que Ana estava embriagada com vinho, que estava bêbada na casa do Senhor. Então nós vimos a falta de discernimento de Eli. Ele já estava perdendo o temor do Senhor. E os seus filhos então começaram a perder o temor de Deus. A Bíblia diz que as profecias na época de Eli eram raras, porque todas as vezes
na direção de Deus. Porque o povo, até naquela época, eles não tinham rei. Eles não tinham alguém que julgava, humanamente falando, sobre eles. Então eles buscavam o conceito do Senhor. Deus era o rei, Deus era o Senhor, Deus era o juiz. Então eles iam até o sacerdote, o sumo sacerdote, eles iam até o profeta, e o profeta dava direção pelo Senhor. O Senhor falava ao profeta, e o profeta falava ao povo. E o povo era direcionado pelo Senhor. E a Bíblia então vai dizer que as visões e a palavra do Senhor era rara naquele tempo. Deus não falava com o povo, Deus não falava com o profeta, Deus não falava com o sacerdote. Era raro, porque a liderança estava contaminada, a igreja estava impura perante o Senhor, e Deus não falava com o povo. Mas nós lemos no versículo 26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor. Aleluia. Samuel, ele viu a corrupção dos filhos de Eli. Ele viu a falta de liderança de Eli. Mas todavia Samuel, sendo ainda adolescente, ele permaneceu servindo verdadeiramente ao Senhor. E ele buscava o Senhor de todo o seu coração. E a Bíblia diz que ele crescia em graça e pelo favor do Senhor. E Deus começou a falar com Samuel, no capítulo 3, o jovem Samuel servia ao Senhor. Enquanto os filhos de Eli não serviam o Senhor, nem o próprio Eli, perante ele, serviu o Senhor perante ele. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Era muito difícil ter uma direção de Deus. Mas Samuel serviu o Senhor perante ele. Ele servia a Deus. Até que Deus chama Samuel numa madrugada, antes que a lâmpada se apagasse, antes que o turno, a lâmpada da casa do Senhor se apagasse. A Bíblia diz que Deus chama Samuel. E Samuel vai dizer: Senhor, eis-me. Porque ele achava então que era Eli que chamava. Até que isso foi por 3 vezes, até que Deus fala com Samuel. E Deus levanta Samuel como profeta e também como juiz na terra de Israel. Todo mundo conhece a história de Samuel. Mas nós vamos pegar o que está escrito neste texto e trazer para os nossos dias agora. Eu gostaria que você entendesse isso. O tempo em que nós estamos vivendo, irmão, está caótico, está triste. As pessoas dizem pelas pesquisas que 80% da população passa por um período de ansiedade. O povo está ansioso, o povo está depressivo. Isso não é só na vida dos cristãos que não serve a Deus, mas também dentro da própria igreja. Nós vemos que as pessoas, elas perderam, sabe aquele fogo de buscar Deus. As pessoas estão perdendo, cada dia que passa, o desejo de adorar, o desejo de buscar o Senhor. O Senhor não tem sido mais a primazia das pessoas. Nós trocamos um culto, irmãos, por qualquer coisa. Qualquer coisa. Se o pneu do carro fura, não vou no culto hoje, porque o pneu do carro furou. Se vai ter um jogo, não vou no culto hoje, porque vai ter um jogo. Se chegou uma visita, não vou no culto hoje, porque chegou uma visita. Se tem um aniversário, eu não vou no culto hoje, porque tem um aniversário. Se está acontecendo um problema, eu não vou orar hoje. A questão não é só cultuar. Eu não vou orar porque eu estou muito cansado. Porque está acontecendo umas coisas na minha vida, eu não vou orar. E neste vídeo eu escuto crentes dizendo: eu vou abandonar a igreja, eu vou chutar o pé no barro, já não estou aguentando mais, nada acontece na minha vida, nada muda na minha vida. Muitas vezes eu escuto isso, de pessoas crentes que estão desistindo aos poucos, que a primazia agora já não é mais Deus, não é mais o Senhor.
a primazia às outras coisas. Crentes frustrados porque as coisas não mudam na vida dele. E porque as coisas não estão mudando na vida dele, ele quer se afastar de Deus. Na realidade, não está mudando na vida dele, porque também ele não muda. Porque Deus, ele opera na vida daquele que crê. Deus faz na vida daquele que crê. Diga glória a Deus. Amém. Então as pessoas ficam esperando porque ela está na igreja. Deus tem que fazer alguma coisa na vida dela. Porque ela dá um dízimo, oferta, Deus tem que fazer alguma coisa na vida dela. Porque ela orou ontem, Deus tem que fazer alguma coisa na vida dela. Mas será que é assim? Pastor, mas está frio, tudo quanto é lado. Aonde a gente vai, está frio. As pessoas estão desanimadas espiritualmente. Não há um fervor do espírito. Ah, pastor, então está todo mundo isso. É para se cumprir a palavra. Mas na época de Samuel, estava assim. Mas todavia Samuel não estava assim. Samuel estava numa igreja que estava se desviando, mas todavia ele estava firme. Amém, irmãos? As pessoas pensam, o problema são as pessoas, pastor. O problema é no local onde eu estou. O problema é que sou eu na minha casa que busco. O sacerdote não temia a Deus. Os filhos dos sacerdotes não temiam o Senhor. Não tinha visão, não tinha profecia. Mas todavia a Bíblia diz que Samuel crescia em graça. Como que se cresce em graça num ambiente onde não tem adoração? Como que se cresce em graça num ambiente desviado? Mas todavia Samuel, sendo adolescente, jovem, ele permaneceu firme na presença de Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Samuel não saiu do templo, do lugar onde ele servia, e foi, quem sabe, para as montanhas ou para um outro lugar, onde estava acontecendo o avivamento, para buscar a Deus. Não. Aonde estava frio, ele permaneceu. Mas ele permaneceu servindo o Senhor, buscando a Deus. E Deus começou a ter o favor de Deus. Deus começou a acrescentar graça no coração daquele jovem. O que as pessoas não viam, Samuel passou a ver. O que as pessoas não escutavam, Samuel passou a escutar. Amém, irmãos? Amém. O mundo todo está gelado. O mundo todo parece que está vivendo na Antártica. Mas todavia, existem homens, mulheres, jovens e adolescentes, e até crianças, que estão experimentando, irmãos, o poder de Deus sobre a sua vida. Você crê nisso? Tem pessoas que estão experimentando o poder da glória de Deus sobre a tua vida. Aí você pergunta, pastor, como? Que isso está acontecendo com ele e não está acontecendo comigo? Samuel, ele perseverava em buscar o Senhor. Você não vai ver Samuel repreendendo o seu líder espiritual. Você não vai ver Samuel repreendendo os sacerdotes que ministravam por ele. Mas Samuel continuou firme no propósito. Ele não seguiu o erro, mas ele seguiu a verdade. Ele passou a andar na verdade. Ele passou a caminhar na verdade. E Deus começou a falar com Samuel. Os tempos em que nós estamos vivendo são este tempo. E se nós não buscarmos a Deus, nós vamos ficar sem direção. Nós vamos ficar sem revelação. Nós vamos ficar sem profecia, sem discernimento.